Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Três Cara, o programa de recomendações culturais que deixa você a par de tudo que está acontecendo de mais novo no cinema, tipo esse filme que aconteceu em 1991, né? Só os lançamentos aqui. Então, aqui nós somos três cara de três velho que resolveram perder um pouco do tempo para falar das coisas que a gente gosta. Resumindo, é isso. E a gente vai continuar falando aqui, como eu digo, até que a revolução das máquinas comece e elas nos impeçam de falar. No primeiro episódio que nós já fizemos, Exterminador do Futuro, a gente debateu o quanto aquele filme foi influente, o quanto ele mudou o cinema, o quanto fez a carreira. Basicamente, a gente pode falar que Exterminador do Futuro 1 fez a carreira do Schwarzenegger e fez a carreira do James Cameron. E aí, eis que chegamos a Exterminador do Futuro 2. E é isso que nós vamos falar hoje. Antes de mais nada, já vou pegar aqui e deixar o pedido para vocês deixarem o seu joinha, que assim vocês não esquecem no final, porque depois vão estar com sono, esse tipo de coisa. Se inscrever no canal para a gente crescer um pouquinho, não custa nada e você ajuda bastante a gente. E vou me apresentar. Eu sou o Rodrigo, falando aqui de São Paulo. Aqui é Paulo Mansur, diretamente de Santo André, Vou São falar com Paulo. a gente pega e toda hora a gente treina isso e dá errado toda vez. Entendeu? Toda vez. A ideia é essa. A gente treina para dar errado. É. Eu sou o Jefferson Sarmento de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Você não falou, É Camilo. isso aí. Eu falei, eu sou Paulo Mansur, diretamente de Santo André, São Paulo. I'll be back. Terminador do Futuro. E nós estaremos de volta depois da vinheta. De volta nós aqui para falar dessa pérola, porque assim, eu gosto muito do 1, mas o 2 é foda. O 2 é um outro parâmetro, o 2 já é James Cameron completamente segundo o valor de mercado que ele tinha em Hollywood, e Schwarzenegger já como uma mega estrela, talvez a maior do seu tempo. Acho que não tinha ninguém maior do que o Schwarzenegger em 1991. E aí, retornamos ao cinema. E eu lembro muito, não sei o que estava na época que tornou esse filme ainda maior do que já era, que fica no rol das escolhas certas de James Cameron, é que no auge da MTV, que a MTV estava bombando tudo, chegando no Brasil, para fazer a trilha não, né? A música, tema de Exterminador do Futuro 2, que é You'll Be Mine. I'll Could Be Mine. You Could Be Mine. You Could Be Mine. You Could Be Mine. Eu lembro do trailer que tinha Cara, esse clipe passava o dia inteiro na MTV. Ele passava o dia inteiro na MTV. É impressionante. E ainda ele faz a brincadeira do Schwarzenegger aparecer no videoclipe. Exatamente. Sim. No show. Ainda escaneia os caras no final, tá certo? Tem a questão do Guns N' Roses e você tem isso no filme, né? Naquela cena, depois a gente pode falar dela. Então, assim, tem lá a arma e a rosa. Então, mano, era o James Cameron, bicho solto. Ali o marketing babando. Era a galera falando assim, faz o que você quiser aí, meu filho. Agora é teu. Dando aquela, né? Para a gente continuar dando aquela pincelada no que era, é assim. James Cameron conseguiu o maior orçamento da história na época, eram 100 e poucos milhões de dólares. James Cameron sempre teve a tradição de gastar cada centavo que ele consegue na tela. Em tela. Que gasto! Eu me lembro de ter uma hora, e eu vou confessar para vocês uma coisa, eu fui rever novamente os dois filmes para poder falar aqui com vocês, né? E eu, sem saber, porque na locadora onde eu peguei o filme aqui, porque, não sei se vocês sabem, este filme não está em nenhum streaming. Procurei. Não tem nenhum streaming, não. Ele não tem nenhum streaming de assinatura. Você tem que pagar. Isso. Tem que pagar para ver. E aí eu acabei pegando um streaming da edição especial.
e acabei vendo um negócio que eu nunca tinha visto, interessante. E entendi, inclusive, algumas coisas que eu não tinha entendido. Por exemplo, o fato de que no cinema, quando eu fui ver, lá para o final do filme, o nosso T-1000, que eu já estou me adiantando aqui, né? A gente tem que voltar e falar, mas o nosso T-1000, que é Emil, Robert de metal Patrick. líquido, ele dá uns glitches, ele faz e aí passa assim, sabe? Ele tá como Robert Patrick, aí faz sobe assim um X assim de cromo. Aí eu falei assim, uma, sobrou dinheiro. uma atualizada, ele dá uma atualizada. Sobrou dinheiro. Eu olhei e falei, agora ele já tá, sobrou grana. Ele falou, meu, já acabamos o filme, faz essa paradinha aqui só porque eu tô querendo. Não é. Tem um porquê. Tem um porquê. No final do vídeo a gente conta por quê. Aí Ó, fica o gancho. pegou o Fiquei gancho. curioso. Eu Agora tô você vai curioso. entender por que que ele dá aquele glitchzinho. Para mim Então, é na atualização. história de Exterminador do Futuro 2, a gente tem. Eu acho que é a primeira vez que eu vi isso. A gente tem um retorno do Schwarzenegger, mas em papéis invertidos, né? Uhum. E ele, que era o grande vilão do primeiro, acaba virando o grande herói desse segundo. Mas de uma maneira muito surpreendente. Vocês lembram de um outro filme ter feito isso antes? Não, dessa Não maneira, lembro. em tela, tudo não. E que você compra o filme, vamos pensar que, tudo bem, se você já sabia, nós estamos, lógico, antes da internet, antes de tudo isso, sei lá, assistiu o clipe, mas vamos pensar que você entra virgão lá no cinema, você ainda acha que aquele cara é o vilão. Sim, Entendeu? Então, ele não Exatamente. torna há uma fácil. revelação, é um plot twist numa cena de ação. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Está acontecendo a cena, que é o que eu falei, que referenciando ao clipe, tem as rosas, tem depois a arma, e aí tem a mudança do personagem. É isso que Não, e é acontece. muito Exatamente. engraçado porque ele repete, de certa maneira, a cena do primeiro filme, onde ela está dentro do Tecnoar, da boate Tecnoar, e aí Exatamente. o Schwarzenegger entra, coloca a mira laser na testa dela, e o Kyle Reese aparece naquele momento que ele estava esperando para saber quem era o Isso. Exterminador. E nesse Uhum. caso a mesma coisa, ele está dentro um videogame, de uma É um corredor, fliperama. é um corredor operacional do shopping, como se A Do fosse primeira é shopping, o isso aí. fliperama, né? Uhum. A gente Não, encontra o era um John. shopping, aí tinha um fliperama, ele sai por trás pelo corredor operacional. isso, mas a gente Exatamente. vai, a revelação se dá no corredor. A Exatamente. revelação se dá no corredor, mas só que o T-1000 joga o Schwarzenegger pela vitrine e repete a cena do primeiro filme, que é quando ele cai, Exato. e aí ele olha, se levanta, que é a primeira cena, que é um espelho total do primeiro. Isso. Bom, mas Uma antes a gente tem que falar referência. o seguinte, né? Muito interessante que, como a gente falou do primeiro vídeo, a princípio ele queria o Kyle Reese, né, o ator, o Michael Biehn, lá, para fazer o Uhum. Exterminador, e o Schwarzenegger seria o herói da história. E Isso. dessa vez ele resolve fazer o contrário, né? O cara mais. Frágil. Exatamente, o cara magrinho é o exterminador. E é interessante como você vê uma evolução da máquina, porque este cara magrinho, apesar dele ser rígido como uma rocha enquanto está procurando o John, ele apresenta expressões faciais, ele é educado, na hora que ele chega, oh, não sei o quê, na hora que ele pega a moto, ele fala, Uhum. pô, essa é uma moto legal que você tem. Ele tem, Uhum. ele é polido no trato Sim, com as porque ele é a pessoas. versão, ele já é uma versão. O nosso querido Suaza era o T800. E ele é o 800. T1000, quer dizer, teve uma versão 900 que nós não vimos e tem a versão 1000. Então ele já é, Não, é um upgrade. É um Não, mas upgrade. existe uma explicação dentro do filme que a hora que o John Connor tá falando com ele, pô, mas você consegue aprender? E ele fala assim, não, eu fui criado para aprender, mas eu tenho uma trava no meu bagulhinho ali na 27. cabeça. Aí e eles têm aí que Isso. tirar e tal. então, mas então você viu também a versão estendida, Não, isso tá na versão normal também. que eles arrancam a tampa da cabeça Isso tá na dele, versão tira normal isso, também. tá? Isso tá na versão normal também. Eu achei que não estivesse, Tava assim. que Eu eles assisti as estavam com um duas. buraco, eu não lembrava daquilo. Tarado, eu fui lá assistir a O versão Jefferson, normal. o Jefferson viu as duas ao mesmo Ah, tempo, não, Não, eu rodando não vou te foi ao mesmo falar. tempo, não. Eu Não, mas assisti... olha só. Ontem eu assisti a versão normal e hoje eu assisti a estendida. Mas então o que não tem é que a Sarah ameaça destruir e o John é que não deixa. Quando ela tira, Também tem. tem os dois.
Eu os não dois. lembrava dessa cena, que engraçado. Cada Não, vez... tem várias coisas, assim, tem muitos anos que eu não assisto esse filme. Tem várias coisas que eu não me lembrava desse filme. É, isso aí eu realmente não estava na minha cabeça, não. Eu tô lembrando agora porque você está falando e eu tô lembrando de ter assistido. Agora, recente, já assisti nos dois, tem nas duas. É, na verdade, assim, a versão estendida mesmo, ela não tem ela não acrescenta grandes coisas na história em si, a não ser aquele final diferentaço. O final, que aliás é bem brega, e eu até acho que precisa Essa, de um essa final que não foi. versão, essa versão é a que ele ia propor, aliás, é a que passou no cinema agora em 3D, agora que eu digo, tem acho que Não, uns 4 anos. Não sei. não, acho que Acho que não. não. Acho que não. Tá. Essa é uma outra versão. Eu vou chegar no final, conto mais ou menos as Então diferenciações. vamos lá, vamos voltar no contexto. Então a gente começa com agora uma máquina que é um metal líquido que vem para assassinar a Sarah Connor, que, ou seja, o T-800 não deu conta do recado, e a Dessa vez ele Skynet. vem para assassinar o Connor. O Lá, Connor. desculpa, exatamente, O Connor. assassinar o John Connor. E dessa vez ele então vem a missão, é o John Connor, acho que são 12, 13 anos depois, que é a idade do menino, e a Skynet então manda novamente um exterminador totalmente aí up-to-date e atualizado. É Uhum. isso. E aí nós E o E John temos a Connor manda o resistência, T-800. isso, e a resistência, o John Connor conseguiu capturar formatar e manda um T-800 para instala defender um ele Windows do 10 passado. Tá certo? Manda. E aí o interessante é que ele coloca algumas ideias que são utilizadas nos outros filmes. Ele coloca nesse filme essas ideias. O Exterminador, o T-800 que volta para o passado, é um T-800 que foi para a Resistência para tentar matar o John Connor. Isso. E aí o John Ele Connor, foi. eles capturam. Isso, eles capturam porque ele vai parar no covil da resistência. É isso, né? Uhum. E isso é utilizado em outros filmes. Esse mesmo plot é utilizado em outros filmes com situações em que ele consegue matar, outras não consegue e tal. Ou seja, o aproveitamento de uma máquina, e eles encaram essa máquina não como um vilão, mas uma ferramenta. Isso. É uma ferramenta que naquele Um instante estava gadget. fazendo É esse um serviço. gadget. Exatamente. Mas pode ser utilizada para outra coisa. Eles não têm ódio à máquina. A máquina é Não, é uma uma ferramenta. subversão, né? Eles conseguem se apropriar da máquina e usar a seu favor. É isso aí, Uhum. perfeito. É. E Exatamente. o filme tem a primeira, as grandes choques que nós tivemos na época. O primeiro, do Schwarzenegger vir como o mocinho do filme. O E, segundo, aliás, peraí, adendo antes de você falar do segundo, que eu acredito seja do T-1000, é assim, nem é. existem várias explicações para pro Arnold ter vindo como o mocinho nesse filme. Uma delas é óbvia. Cara, eu preciso criar um plot que surpreenda as pessoas. Então, eu vou Mas eu criar acho que. uma situação. Mas existe uma outra situação também. Depois de Exterminador do Futuro, o Arnold Schwarzenegger só fez filmes em que ele era um mocinho. O que ele chegou Exatamente. mais perto de não ser exatamente um mocinho, talvez ali Jogo Bruto, que ele era um Isso. assassino, mas ele é o cara Batman e que. Robin. Não, mas isso Houve é uma depois, isso é depois, isso é muito depois. houve uma Isso é muito mudança, depois. houve uma mudança no ator. Então, isso é uma questão de bastidor. Aham. Ele não queria É, mais fazer o papel de vilão e passa a fazer o papel de protagonista, né? Mas exatamente, não mas seria, até mas olha, não seria Exterminador um 2 intuito. ele era. Não seria um problema, porque você podia colocar outro. Não seria um problema, mas assim, você aproveita a vibe da galera que gosta do Arnold como herói, em todos os filmes que foram feitos antes disso, do Arnold Boa Praça, que é o Arnold de Irmãos Gêmeos, aquele Você do quer dizer, Professor você Jardim da quer dizer, Infância. você quer dizer que então nesse ponto é até um lugar comum, porque se ele já era esse Arnold good guy, então ele Uhum. teria que ser o protagonista de qualquer maneira. É isso que você quer dizer, né? Exatamente, Ele estava ele foi o no protagonista. momento de good guy. É isso. Porra, vamos aproveitar. O filme é caro pra cacete. Na verdade, o filme não saiu com 120 milhões de dólares. Ele começou com 68 a 70 milhões de dólares e o James Cameron foi só Só o dobro, né? Só o dobro. e chegou a 120. E, cara, um filme de 120, põe a porra do Arnold Schwarzenegger, que todo mundo gosta dele, põe esse cara como mocinho, velho. E Mas o a primeira. antagonista, Não, o que eu eu ia falar que é o nunca primeiro tinha choque. visto o T-1000. Nunca tinha visto o T-1000. Não, ninguém. Não. Mas olha,
Outro choque que nós tivemos, pelo menos eu lembro de ter visto muito burburinho nas nossas redes que não eram eletrônicas na época, a gente falava, né? Era Uhum. a Sarah, né? Porque a Sarah era uma personagem super frágil no primeiro, toda mocinha, toda bonitinha, e de repente aparece a Linda Hamilton, sangue no zóio, como E aliás é uma bombadona. característica das mulheres do James Cameron, Claro, Exatamente. inclusive as que ele claro. casa. Ela Ela era a garota em perigo, ela era a garota em perigo, né? A que tropeça isso, e Uhum. cai, isso. E ela se torna a Sarah Connor Motherfucker. Porque a motherfucker. gente já tinha tido a Exatamente. Ripley, a gente já conheceu a Ripley do Aliens, né? Mas a Ripley, Inclusive, o filme anterior do Cameron, que foi O Segredo do Abismo, a atriz que faz a personagem principal, que é uma Mary figurinha, Elizabeth Mastrantoni. essa, Isso. essa peitou o Cameron e falou assim: eu não sou o Sigourney Weaver. Meu personagem não é isso. Então, assim, ela é um personagem forte, ela é um personagem Mas não brigadora, mas ela tem masculinizado, né? fragilidades. Sim, sim. Não, e Ela vai apareceu. ela vai estar em Coração Valente? Eu estou enganado. Não Não, lembro. Não, a Mary Mastantônio não. Elizabeth Mastrantoni, acho que não. Tá, então vamos lá. Não lembro. Acho que não. Ela fez bastante sucesso durante uma época, depois ela sumiu. Não me lembro Sumiu, mais dela, nunca não. Ela mais vi, sumiu nunca mais vi. completamente. É, Mas a Sarah Connor Motherfucker, isso é maravilhoso. Ela lá no maravilhoso. Sim. sanatório, E ela no ainda mais porque sanatório, ela tem um arco muito interessante no filme, que é o seguinte: ela vai de donzela em perigo e de vítima do exterminador. E aí, no segundo, ela se transforma no exterminador na hora que ela resolve ir matar o Miles Dyson como tem o próprio exterminador, que vem sabendo coisas do futuro o, para evitar que o futuro aconteça, e acabou. o job, né? O job Uhum. dela, é isso. Que, Mas aliás, cara, o para interessante é mim, o que não é mostrado, né? A lacuna entre um e o dois é preenchida com algumas falas, tal. Ou seja, ela foi dedicando a vida dela para criar essa coisa. Não é uma coisa que aconteceu do nada. Ela Uhum. sempre que se relacionou com alguém, ela se relacionou com os caras que agregavam alguma coisa, que que ninguém podiam lembra. ensinar alguma coisa para ela e defender o menino. Então, Então, ninguém assim, lembra que ela teve foi uma série fazendo de televisão, hein? Hã? Ninguém lembra que teve uma série de televisão Eu do lembro da série, Exterminador mas do Futuro. não Não, então, assisti um episódio. eu lembro da série, mas eu não assisti, mas eu estou falando na ordem do filme. Então, dentro Sim, do filme, o filme fala que é o seguinte: a Sarah Connor teve vários relacionamentos, todos eles eram os caras que podiam agregar alguma coisa, um ensinou não sei o quê. Ela teve vamos dizer assim, um intensivão estilo Batman, entende? Ela Uhum. saiu, um Bruce Wayne, ele saiu ali numa cruzada para aprender alguma coisa. E os caras que ela se relacionou agregaram alguma coisa no universo dela. Isso é exato. Mas falado. isso tem a ver com o que o Rodrigo falou, dela se transformar num exterminador. Ela, na Isso. verdade, ela assume um comportamento de máquina. Todas as pessoas com quem eu me relaciono trazem alguma coisa para mim O valor dentro da agregado. missão que eu tenho. Isso. Exatamente. Ela não tem Não, relacionamentos emocionais. era Tanto que quando objetivo. ela, tanto que dentro do carro, na hora que eles estão fugindo, ela abraça o John, o menino vai lá abraçar ela todo feliz que ela está abraçando, mas na verdade ela está procurando ferimento. É. Ela não está abraçando Ela porque é o vira filho ela dela. vira uma pessoa. Pode É crer. muito interessante isso. É a primeira personagem obcecada e que fica no limite, que eu lembro assim de ter falado. Ela tá quase maluca. Aliás, bela atuação da Linda Hamilton, Maravilhosa. maravilhosa atuação da Linda Hamilton, que é a melhor do filme, tá? É a melhor Uhum, atuação com do certeza. filme. De longe. Aliás, o cara do Miles Dyson, que para mim, né, tem um arco que ele não morre ali. A gente acha que ele morre, mas na verdade ele continua o trabalho dele como cientista, tem um filho, o filho dele sofre um acidente, ele recompõe, o filho dele vira o ciborgue da Liga da Justiça. Meu Deus do céu. É isso mesmo, mas é isso mesmo. É isso, cara, pode É um ver. crossover. É o Não, menino saquei, que É um joia. aparece ali, crossover. Não, olha é o só, moleque que cara, aparece ali, ó, já, ó. É um faz todo crossover do sentido. Zack Snyder com o Faz Cameron. É todo isso sentido. Na hora que ele explode, na hora que ele aperta o negocinho lá, que explode o prédio todo, naquele momento saiu aquele círculo de interdimensional, um acólito lá do Darkseid falou, catou ele e é jogou ele lá. o túnel de explosão. É isso É aí. isso É aí. isso aí. E jogou ele lá no outro, na DC, lá no colo do Snyder.
E o moleque tá lá, o moleque aparece no filme, É cara. o mesmo, moleque. O moleque É o mesmo tá lá. ator. É o mesmo É o mesmo ator. ator, mesmo ator, mesmo ator. Acredita em mim. Bom, Vai voltando na para minha, vai série. na minha. Voltando a falar sério, existia essa série, chamava-se Sarah Connor Chronicles, e era Existe, justamente na sobre o verdade. Ela período existe, a série. que era com a Cersei. Com a É, Lena a Headey, atriz que faz a Cersei. Isso. Lena Headey, que faz a Isso. Cersei, que era a Sarah Connor aprendendo a ser Sarah Connor. Ela se chama Crônicas de Sarah Connor. E Sarah Aí. Connor Chronicles. É isso Que aí. é uma. Olha, dentro de todo o lixo que veio depois, talvez fosse o que tem mais, que fizesse mais sentido. De tudo que saiu dali, ainda esse aí tem potencial. É. É isso Bom, aí. enfim, continuando a nossa jornada. Não, e aí nós temos, então, já que estamos decupando personagem a personagem, e aí nós conhecemos, finalmente, John O Connor. John. É. Exatamente, Johnzinho. E E como ele eu disse vem no outro vídeo, é um moleque do caralho. O pra moleque é caralho. virado no giraia, velho. O moleque assalta Mas é banco. natural, né, o moleque- bicho? É Não, natural. pois é, mas isso é importante você frisar que esse moleque é um moleque que apresenta um comportamento de um cara que no futuro vai peitar as máquinas e vai reunir a galera e fazer, galera, parada é assim, assim, assim. E todos os John Connor deste filme em diante São merdas. Eu sei que eu tô. Nem o do Christian Bale dá para dar uma salvada? não dá. Sabe por que que não dá? Ele não é durão. O Christian Bale é o personagem que continua o personagem do 3, que é aquele bundão que tem no 3. Tá, É tá, tá. exatamente aquele personagem. Mas O aí Bale, estamos ele antecipando. só tem aquela cara de mal por causa do Batman. Mas os comportamentos dele no filme 4, cara, é comportamento de. Pô, tem uma hora que ele fala assim: ah, ninguém vai me ouvir. Ah, pelo amor de Deus, moleque. Dá um tempo. É um John Connor já do século XXI. É isso aí. Mas vamos voltar pro 2 aqui, que Vamos o 2 voltar. tem. E depois. Tem umas coisas muito Mas vamos lá, vamos lá. interessantes. Eu quero saber o seguinte: Então, temos um menino, o pequeno John Connor, que consegue entrar em caixa eletrônico com Um uma laptop traquitana. da Barbie, né? Um Exatamente. laptop da Xuxa. Ele pega um Pense Bem, e consegue entrar no sistema É financeiro. aqueles gênios que acendia luz, um monte de luz assim. Nada, tô te falando, era um laptop da Xuxa. Que ele colocava, sabe? Meu primeiro laptop. E aí ele já saltava. Tectoy, porra. Era É, Tectoy aquilo lá. isso. E aí, o pequeno John Connor vai ser perseguido pelo Chuasa, aliás, não, pelo T-1000. T-1000, e o Chuasa se revela no shopping. E essa é a cena que explode cabeça. É isso. Então, essa cena já é muito legal, porque você no primeiro filme não tem embate, não teria condições de ter um embate entre um e outro. Você tem tiro trocado, mas não tem embate. E ali ele deu um jeito de ter embate. E o embate é muito legal porque ele não cai em determinadas armadilhas que hoje eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Se Exterminador do Futuro fosse gravado hoje, os dois seriam grandes especialistas em artes marciais. Pelo Zack Snyder. Ia dar uma atualizada e começar Começar a lutar Kung Fu, entendeu? E ali cara, é na porrada, né, amigo? e eles ficam com a cara assim, meio. Nenhum deles apresenta diferenciação na feição, sabe? Eles não têm mudança de feição, eles só seguram um ao outro e empurram na parede e jogam na força bruta. E você vê as paredes quebrando. E quebra privada. O negócio é quebrar privada, quebrar banheiro. Não tem roundhouse kick, sabe? Aqueles negócios não existe isso. Isso aí seria ilógico para um cara que é um trator, né? São dois tratores É que brigando. isso tudo vem, vamos entender, né? Isso tudo vem depois de Matrix, cara. Aí depois do Matrix você tem toda essa invencionice das Assim malas. como depois Não do estou Exterminador. criticando Matrix, não estou criticando. Não é Matrix. isso. Estou pontuando. É a mesma pontuação de depois do Exterminador do Futuro 1, uma porrada de filme tinha o. Como é que é o nome? Futuro de fábrica detonada. Depois do Matrix tinha uma porrada de filme, aí todos têm que ter Kung Fu. Se tiver o Keanu Reeves, então. Não, Ali, o que você está falando é que o embate foi bruto, né, cara? bruto. Era força bruta. É bruto, Era feio. força bruta, era força bruta contra a tecnologia, porque quando ele dava uma porrada, o cara se acomodava ali e muitas vezes conseguia se desvencilhar da encrenca. É isso aí. Outra coisa que foi, pelo menos para mim, a gente tinha acabado, a minha memória pode estar me traindo aqui, mas eu acho que não.
a gente tinha acabado de cair o queixo da gente no chão com o Jurassic Park, que foi um pouco antes do Exterminador, salvo eu esteja Não, No muito Jurassic Park é enganado, não? não, 95. Jurássico é depois. Jurássico é depois. É Jurassic Park é depois? 95. É 93. É 93, Jurássico. 93. 9-3, então eu estou enganado. Então, realmente, a mandíbula da gente caiu no chão foi com Exterminador, Não com os efeitos digitais, A que foi a gente, primeira. a nossa mandíbula caiu no chão quando ele levanta do O chão chão. quadriculado e se Aquela é torna o do policial. Quando ele passa pela gradil e a arma prende assim, ó. Aquilo é Não, maravilhoso. não. Ele levanta do chão e não vira o policial, não. Ele vira o guarda Ele vira o guarda. Ele Ele vira o E, vira. guarda. Não, aliás, policial. Tá, O tá, tá, guarda tá. olha e fala, aliás, "Porra, Ele vira o. Seria o cara que fiscaliza ali o negócio. Sei, sei. o Tipo, que, Petel ali. aliás, muito interessante, essa cena foi gravada com gêmeos. sim. A cena foi gravada com Um gêmeos, gordinho atores gêmeos. bigodudo e outro gordinho bigodudo. Não é um efeito digital ali, são dois atores gêmeos. Cara, eu acho maravilhoso. É que ele vai. Isso que é legal. Esse é o ápice, na verdade, da tecnologia e o ápice da cena. Porque ele vem apresentando para nós. A primeira vez que a gente vê, se eu não me engano, é a cena que ele faz a mãe e tá o dedo assim vindo crescendo e ele fura o olho da mãe Não, adotiva do John Connor. Não, é do Não é pai isso? que ele fura é o do olho. pai. E É você do A não pai, mãe vê. tá no tá? telefone. Ele vai. Esse você não Ela vê. vai. Não, tudo bem, mas eu digo assim, aquele dedinho, aquela coisa, É no. ele vai mostrando as possibilidades. Aham. Ali, naquela cena que é o manicômio, é quando você vê o full power do negócio. É quando É, você vê a potencialidade que o troço tem, cara. E daí você fala, mano, na hora do. Ele prende a arma, porque a arma não é dele. A arma é exatamente. real. A arma é real. E dá aquela travadinha, cara. Como eu disse no outro programa, ele explica muito bem para o menino antes, de uma maneira que é muito natural, não tem aquele diálogo. O menino faz todas as perguntas para ele. Então ele pode virar um Sim, isqueiro? Ele pode virar um maço de cigarro? Não, ele não pode, só se for do mesmo tamanho. Ele pode virar uma isso. arma? Não, ele não pode, ele só se for. Então o Schwarzenegger serve como expositório. Ele não Porra, pode, eu Exatamente. lembrei. ele Ou não pode seja, Eu ele lembrei de não uma cena pode genial aqui complexo. agora, cara, de outro filme. ele não pode gerar um projétil e disparar. Ele vai ser obrigado a usar uma É. arma. Com toda Não, aquela tecnologia, para fazer um tiro, ele precisa de uma arma de verdade. ele precisa de uma arma de verdade, porque na verdade não é bem o tiro, porque o tiro ele poderia dar, ele pode disparar um pedaço dele, tanto que um pedaço dele da mão dele, que é aquele ganchinho, gruda no carro. O que ele não consegue fazer se transformar nos mecanismos complexos da, Isso. Para dar parada. o Mas o filme que eu disparo. lembrei agora foi aquele assim, mas e se ele tiver comido um lanche pouquinho antes da meia-noite e ficou uma sujeirinha no dente e a sujeirinha cai e ele engole aquela sujeirinha. Gremlins 2 tem uma cena dessa. Que é genial. Que é uma cena extremamente positiva. O cientista fala, porra, não, filho, não. Voltando para o Exterminador 2. Mas Vai voltando para o lá. Exterminador, eu sei que o filme vai crescendo. O filme tem cenas que são, por exemplo, a perseguição dele dentro ali dos canais de Los Angeles. É um troço épico e Uhum. é um filme dentro do filme. É Histórico. maravilhoso. Ele já tem um apuro técnico que não mais o coloca. Isso é um acerto dele, não tentar replicar a, a sensação de filme indie. Então, na hora que o Schwarzenegger chega e ele encontra um cara com a roupa que ele, né, I need your clothes, your boots, and your motorcycle, ele já pega um cara com a roupa mais top que tem nos Estados Unidos, né? Ele sai dali. Uhum. Então, isso eu vou te falar, que eu acabei. Vamos fazer um pequeno. Como é que é? Um voltar no tempo, era para ter falado no primeiro. Você sabe que ele tinha uma jaqueta que era toda arrebitada, cinza e tal. E na hora que ele faz, estou falando do primeiro, na hora que ele faz o upgrade lá, tira os cacos do olho, não sei o quê, quando ele pega depois o equipamento, que está inclusive embaixo do colchão, uma arma e tal, ele está com outra jaqueta. É, A gente não vê que hora que ele faz um upgrade no você imagina que ele indumentário. roubou de alguém e tal. Isso. E aí, esse visual, vamos dizer assim, já de couro, é o visual que a gente vai ver no segundo. É. Então, assim, ele começa com uma coisa meio de tecido, é cinza, né? Tem até uma camiseta meio Space Invaders, cara. É um negócio meio esquizofrênico. Você está ligado? No primeiro, tô O falando, tá? primeiro. Uhum. Isso. E depois ele vai vir todo motherfucker, ele pega lá um cara tipo Hell Angel lá, no bar lá,
de motoqueiro, que eles vão subverter isso de uma forma muito tosca no terceiro, já Nossa. mostrando a que veio quando ele entra num bar de strippers, na verdade. E eu até dei risada, cara, mas eu vou dizer que de todo o resto todo, o melhor ainda é o 3. Eu acho. Depois Caralho, Não, podemos ele, conversar, ele porque vai ele na não se beira leva a mar. não, sério. agora é a hora. Não, agora é a hora tem que deixar nos comentários, depois do 2, qual É. que é o melhor. Deixe nos Não, olha comentários. só, é o E nós seguinte, vamos é o fazer 1 aí um vídeo. Vamos fazer... que é foda, é o 2 que fala, cara, era impossível fazer um filme foda, o filme é foda, aí vem o 3, É. aí vem o 4. Então, assim, você falar que o 3 é o Mas melhor vamos Não quer entender o dizer filme, grande é seguinte, coisa. lindo o 3. eu vou causar polêmica aqui, que esse que é a minha função. Terminator 2 é o ultimato. Depois é a fase da Marvel atual. É a fase 4, a fase 5, em Não, diante. cara, eu vou dizer o seguinte, ó. Para isso vem ao caso, tá? A gente vai repetir isso, mas para a gente replicar aquela nossa conversa de se as pessoas estão cansadas ou não. Meu, quando a gente falou da influência da nerdaiada nas decisões atuais, a gente usou Guerra nas Estrelas, episódio 9 como ápice disso. Mas talvez Exterminador do Futuro seja antes. Exterminador do Futuro é o caso de uma franquia que deu muito certo e que aí você tem uma base de fãs que tem muita vontade de ter conexão de novo com o personagem, mas que Uhum. efetivamente não tem lugar para tanto. E aí eles Não ficam consegue. tentando e tentando e tentando e tentando dar para o público Consegue. aquilo que eles querem. Não, E é o mas Audi você, Beck, é a mas jaqueta de você concorda. couro, essas coisas que eles estabeleceram e que já acabou, o filme já acabou. Então, porque o filme se fecha nele mesmo e nós vamos O filme continuar acabou, falando é o que nós disso. estamos falando. Essa é a discussão. O filme é Entendeu? tão bem resolvido que ele se fecha nele mesmo. Ó, o que eu Sem disse precisar dentro. daquele final tosco da versão Ultra Mega Não, Hexapol não, esquece estendida. aquilo, esquece Esquece aquilo. aquilo. O filme se Ó, fecha sozinho na versão normal. exato. E o que acontece é o quê? O mesmo paradoxo que eles apresentam no primeiro, que é Kyle Reese volta no tempo para ser pai sabe assim, se Kyle Reese não voltar, não tem futuro e fica nesse looping. Aqui é apresentado. Se você for pensar bem, o Exterminador do Futuro, ele é criador dele próprio. Ele volta para o Uhum. passado, esquece um braço, eles criam ele a partir do braço Exato. que ele esqueceu. É um paradoxo que não se. Não, pronto. Então, assim, Não, aí, na verdade, é uma pegadinha do malandro, como se fosse do destino. Então, assim, uma vez que ele deixou o braço, ele possibilitou a criação da Skynet. Exatamente. Essa é a maluquice do negócio. Então, Então, assim, isso que o Rodrigo está falando é o paralelo com o John O Connor. Kylo Reese vem para gerar o John Connor e o Terminator vem para gerar a Skynet. exatamente. Lindo. É isso aí. Isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo. E aí, esse é o paradoxo que se perde nos filmes posteriores. Porque não tem ponto de entrada nisso. Não, eles usam duas coisas, tá? Eles usam o chip, que eles conseguiram pegar da hora que amassou lá, e o braço. Não é só o braço. Não, é os dois. No Na verdade, chip, o braço não tem muita coisa, né? O chip é exatamente, importante. no chip que eles conseguem uma tecnologia como se fosse assim um pensamento que ninguém nunca tinha pensado de trabalhar, sei lá, circuito, placa-mãe, essas porra. E o braço é toda a traquitana. Então são dois pontos de evolução tecnológica. E a gente tem que ver que é o seguinte, né? Um filme desse nível de sucesso não se faz à toa. Um cara como James Cameron não se faz à toa. Tem uma coisa que eu fiquei pensando, que eu achei bem interessante desse filme todo. Um detalhe ridículo que eu vou falar aqui agora, mas que eu fiquei prestando atenção. O T-1000 não sua. O filme inteiro, ele nunca parece suado. Não faria Ou sentido. Ele é tudo seja, há natural. uma preocupação no set, Desde lá daquela época, há a uma falar assim, preocupação no set de tirar as gotículas que podem vir a aparecer. ele não pode suar. Ele não pode Aí é suar. foda. Ele é uma Não, máquina. E é legal que o não, Robert nunca Patrick reparei ele nisso. Não, fez peraí, treinamento, tá? Ele fez Oi? treinamento de corrida. Ele tem umas 3 cenas de corrida que ele corre pra cacete. E ele ficou fazendo treinamento de corrida mesmo. Eu E o vi. treinamento dele era correr sem fazer Expressão expressão facial. espacial. Ele chegou ao ponto de conseguir correr mais rápido do que o Edward Furlong numa bicicleta, metendo o cacete na bicicleta. Uma bicicletinha. E ele Chiclete. corre e ele aprendeu a correr com o Tom Cruise, que é aquela corridinha assim.
Entendeu? É a corrida de afirma. É aquela corrida contida, sabe assim? Qual é assim, ó. Aí. Mas, mano, isso é maravilhoso. Eu nunca reparei nisso, mas veja bem, se não tiver uma microgotícula, Não tem. parabéns, James Cameron, tá certo? Sabe, são É o coisas assim, sabe? detalhismo, é o detalhismo. O cara tá sempre seco, ele tá sempre, assim, a pele dele não tem como nem sujar, ele nem sujo fica. Porque não teria sentido. E aí eu vou chegar no final que essa parada não tinha na versão original, que eu acho interessante. Temos a cena final do caminhão, que eles estão ali, que o helicóptero cai, e aí eles fica preso na cena ele é estourado na cena que ele fica congelado em Você nitrogênio. diz a cena do. Me fugiu o nome lá, coisa, o nitrogênio líquido. Isso. Nitrogênio. Ele fica preso e ele é estourado lá com nitrogênio. Quando ele volta, algum problema ali aconteceu. E isso não acontece na primeira. Em tudo que ele pisa, ele pega a característica, tipo um homem absorvente. Ele Tá. fica pegando ele pisa, ele fica com um cara de Ah, cimento. sim, ele dá um tilt no sistema. Isso. Aí teve uma hora Isso. que ele pega num negócio que tem um negócio de borracha, que tem, é que ele põe a mão dele e faz põe. Você Ele sabe? fica mole. Fica É mole. isso aí, eu não tenho mesmo, não. Não tem, isso Não, não tem. tem. Tem a Ele parte, tá. tem a parte Ô, dele Gerson, encostar nas coisas e como se virar, E não é mas isso tivesse. dessa que mão mole, leva acho que realmente não tem, não. É isso que leva o John Connor a perceber que a mãe dele não é ela. Ele olha para o pé e tá se fundindo com o chão, Com o gradil. com a grade, porque Brasil. ele teve antes. Então, tudo na coisa do James Cameron tem um motivo para fazer a Ele, história. na verdade, é o jeito do James Cameron, é o que eu falei, o jeito dele filmar. Ele apresenta e depois ele apresenta a situação, depois ele mostra para valer. É, Ele utiliza aquilo. Não é Nada que só existe aparece em isso. tela é existe gratuito. uma regra de escrita criativa que é: você mostrou um martelo, tem que ter um prego. Isso. É isso aí. É isso aí. Ele apresenta, por isso que eu discuto, ele demora muitas vezes para apresentar, né? Que eu fiz a metáfora ali, que ele vai colocando as pecinhas, quando está tudo tudo encaixadinho, ele sacode o tabuleiro. E é o que Exatamente. ele faz. É. Então ele primeiro mostrou, ele apresentou e depois ele utiliza aquilo. É maravilhoso, é isso mesmo. Mas para mim, o filme que mais utiliza isso com sucesso é De Volta para o Futuro, tá? De Volta para o Futuro é Bom. uma quantidade absurda Sim, mas aí de ele Falaremos martelos. sobre aqui. Um sim, dia ele nós se falamos, cara, é ancora. uma quantidade Aí a absurda de história é martelos. isso, né? A história é isso. Exatamente. Porra, cara, é genial, é genial. Mas voltando ao T2, acho que é isso aí. Voltando, falando de futuro, mas de outro, né? E aí, bom, que chegamos E agora. temos de novo, só para deixar claro, e temos de novo o cenário, como é que é? De terra, De de fábrica destruída. fábrica destruída? Isso? Bom, e Não, aí tem De tudo ali. novo, Tem, fábrica ó, tem destruída. fábrica, tem caminhão de novo, caminhão mas aí tanque. ele já tá senhor da situação. Mas aí o que leva a fazer um adendo aqui, que eu até passei para vocês, que depois do sucesso de Terminador do Futuro 2, James Cameron foi chamado pela Disney para fazer um brinquedo, uma atração na MGM. Aqueles vídeos que acontecem antes de rodar mesmo o brinquedo, ou Não, esse já não é faz os vídeos que parte? acontecem antes, é o Esse próprio faz vídeo. parte, esse é um simulador. Exatamente. É o Terminator 2. O nome da atração é Terminator 2 Battle in Time, Batalha no Tempo. E era o Terminator 2 3D. Que foi, para mim, a primeira vez que o James Cameron teve acesso a tecnologias avançadas de 3D. E aí, o engraçado disso que vale a pena a gente falar, é que não é comum isso no mundo aí da coisa. Geralmente, você contrata o elenco, mas um diretor acostumado a esse tipo de produto, né? De produto de entretenimento, é que vai. Mas no caso foi o próprio James Cameron que foi dirigir esse, que é um curta de uns 6, 7 minutos, mais ou menos, que está dentro, no meio da atração. Quando você entra na atração, é um anfiteatro que eles vão apresentar. É como se você estivesse dentro da Cyberdyne, e é onde eles estariam mostrando os novos modelos do Android robô de batalha.
e aí tem um glitch, tem um problema, dá pau, e os bichos começam a atirar na plateia. E aí aparece no meio do palco o Schwarzenegger, o sósia, e o John Connor, um sósia, dentro de uma moto, e eles livram o negócio, aparece o T-1000 correndo atrás dele, eles sobem numa moto e entram na tela, que é um efeito muito legal. Eles entram na tela e nesse momento eles são transportados para o futuro. E aí tem toda uma sequência dirigida pelo James Cameron, aonde eles vão atrás da Skynet para destruir a Skynet no futuro. Isso tem no YouTube, vocês podem procurar que tem essa A gente atração deixa aqui saiu no. de não estar mais na MGM, ela Deixa o link na vou descrição. deixar o link aí no comentário para vocês verem. É muito legal, é um negócio lá, então é uma maravilha. Quem viu. Então é uma versão 2.5, né? Seria a versão. Isso, e termina com o T1 milhão, T1 million, que é um grande ser aracnídeo de metal líquido que fica com as coisas Tentáculo. dele assim, tentando apontar para você e tal. E Schwarzenegger é uma puta produção. O que eu ia falar nesses 7 minutos de filme, eles gastaram 24 milhões de dólares. Então, na época, isso foi considerado o filme mais caro da história por minuto. O minuto mais caro da história. Proporcionalmente, né? Proporcionalmente. E quem não viu, tem no YouTube, vale a pena ver, recomendo. Senhores, este é um filme que eu não pergunto, assim como o anterior, eu não pergunto a nota de vocês, porque para mim são um filme que atinge o 10 e não tem Então, muito para onde não, melhorar. ele é 10, certeza. ele é 10. Eu diria assim, é complexo, eu coloco ele, é complexo isso porque eu coloco ele na frente do 1. Mas precisa Sim. ter o 1 para que ele exista. Então, há um paradoxo ocorrente. O que faz parte da história dos dois filmes. Exato. Eu preciso colocar ele como o melhor para mim, porque é o que eu vi no cinema, o outro eu não vi. Tem todo esse glamour, tem toda essa coisa. Mas eu preciso referenciar o primeiro, senão não tem o segundo. Exatamente. Não, e outra, o primeiro ele tem outros méritos que o fazem bater no 10. É fazer um filme tão influente, com tão pouco dinheiro, e ter uma ideia tão original numa época de tanta mesmice, de tanta Mas vocês limitação. acham que o 2 é o melhor? Tudo bem que vocês vão, eu nunca assisti, vocês vão, talvez o Rodrigo traga o John Wick e tal, mas o 2 é um dos melhores filmes de ação até hoje? Eu acho que é um dos Sim. melhores filmes. Eu acho que é É um dos assim. melhores filmes de Com ação até certeza. hoje. É assim, não tem o que O falar. 1, durante muito tempo, foi o melhor filme que eu tinha assistido na minha vida. Durante muito tempo mesmo. Principalmente por causa Quando você viu da o 2, originalidade da história. Não é, cara. É porque depois de um tempo você começa a assistir muita coisa diferente. Fica muito difícil você dizer este é o melhor filme. Hoje, para mim, eu tenho o melhor filme da minha vida, que é Casablanca. Por questões estritamente de escrita criativa, de escrita de diálogos e da caracterização dos personagens. mas não é um filme de ação. Então, Não é um filme de ação. Mas, assim, na minha lista de filmes é o melhor de todos, porque ele tem uma aura para mim, que é assim, é a fundação do cinema para mim, embora ele não seja a fundação do cinema, é esse filme. Então eu tenho. É muito difícil hoje eu dizer assim, O Exterminador do Futuro 2 ou 1 é o melhor filme que eu assisti, mas ele está na lista dos mas 10. não é o caso. Ainda Não que é o essa caso. lista dos 10 esteja Tem uns 40, inchada né? para uns 20. Eu diria no segmento de ação, E ficção. eu diria no segmento de ele está, com certeza, no top 5 das melhores continuações. 5. Sem Porque, dúvida. assim, Sim. eu não sei dizer até se ele é melhor, entenda como não melhor filme, ou que eu gosto mais ou menos, tá? Mas eu acho que ele é melhor continuação do que Império Contra-Ataca. Império Entendi. Contra-Ataca não é um filme que foi concebido nem para ver. Ele foi... Puta, já que houve o primeiro, vamos fazer o outro. Apesar de... O Império é um Indiana filme Jones é a de mesma coisa. meio. O Império é um filme de meio. Primeiro porque Indiana E Jones ele é continuação, é ele uma tem a prequel. obrigação de expandir a história. Ele é um Isso. filme de meio que expande a história. O Terminator 2 é um filme que fecha a história. E, na verdade, o Terminator 2 ele tem a mesma estrutura do 1. Sim. As coisas Tem uma cara de acontecem. É lógico reboot. que o Tem filme é uma cara de maior. reboot. Sim, o filme é bem maior, mas as coisas acontecem, se você colocar ele cronologicamente comparado com o primeiro, guardadas as proporções, as coisas acontecem nos mesmos lugares.
A perseguição de carro acontece parecido no mesmo lugar, a primeira perseguição do Uma carro, métrica, né? de carro do Uma métrica. primeiro. O momento em que você fala assim, aqui eles podem ir embora e acaba o filme aqui, que é aquele momento no 2 em que o T-800, o John e a Sarah estão lá acho que é no México, lá no sul dos Estados Unidos, no Texas, na puta que pariu lá. Aquele é o momento que eles podem ir embora. Mas não, eles voltam. No 1 também tem esse momento em que eles estão Não, longe, eles ó, estão eu dormindo notei lá na isso. puta que pariu e fala assim, ó, foge, vai embora. Eu notei isso. Então no Dessa túnel. vez, ó, Né, dessa vez eu notei muito isso. O segundo filme, apesar da escala, do escopo, do tempo que você passa dentro do cinema, o Uhum, tempo, não o tempo nosso, que é 2 horas. uhum. O tempo Ele, fílmico. o tempo fílmico, né? O tempo lá que se passa, cara, é 2 dias. É isso Porque aí. ele é encadeado do momento em que o Schwarzenegger chega e vai pegar o moleque, depois do moleque vão buscar de noite. É assim, ó, ele chega numa noite, de manhã pega um moleque, de noite pegam a mãe dele, vão para o México, e depois ela já vai para Pra matar matar o o. Dyson, depois eles vão estourar a fábrica e acaba. É 2 dias. É tudo Sim. encadeado. Não Uhum. tem uma passagem de tempo em que as pessoas pegam, dormem, e aí É isso acordam aí. uma semana depois, fazem um plano, nada. Pá, 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 pá. É um negócio direto. É difícil ver isso Qual é hoje. o Linear. seu plano? Nós vamos entrar lá e vamos explodir tudo e vamos sair. Isso. O plano é esse. Bom, senhoras e senhores, muito bom falar sobre filme bom assim. É, Uhum. Dá gosto, vamos, né? é, A gente Agosto, está né? com saudade, né? Vamos falar sério, está com saudade. Imagina você, eu fico pensando isso, acho que eu estou buscando, a gente está comentando, fazer um disclaimer aqui, de voltar para o cinema assim, raiz mesmo, né? Ficar frequentando mais o cinema. Eu fico pensando se a gente vai de novo assistir um Seven no cinema, se a gente vai. Porra. Digo hoje, né? Você vai no cinema e de repente você assiste um negócio que explode a sua cabeça. Um Mas sim. Terminator. É, Um filme que eu gostaria até de falar e que é muito querido para mim é Forrest Gump. Então, Sim. assim, são filmes que, de repente, você entrava no cinema e você era surpreendido. sim, E hoje a gente vai para o cinema, ou é aquela batida que você já conhece, né? Ou tem umas pérolas ali e tal, mas ainda ela não tem, eu acho, ainda esse potencial. Você assiste, mas você não volta para casa falando, cara, é um negócio aí que eu nunca tinha visto. Eu não sei. Eu tô trazendo aqui para a mesa essa conversa. Eu tô com saudade disso, de ir para o cinema e voltar. Sei lá, o próprio A última. Avatar 2 teve isso. A gente Teve. não foi surpreendido na Eu história, acho mas que Top assim, Gun também. como é que o cara fez isso, hein? A gente teve isso. No Avatar 2 teve. Eu acho que no Top Gun teve também, cara. O Top Gun foi um filme que me surpreendeu muito. Eu queria assistir, achei que ia ser um filme legal, mas ele foi Passou a acima da média em expectativa, né? muito. Passou Toda da a expectativa. expectativa. foi mesmo. Foi uma coisa. Mas não posso dizer que foi uma coisa nova, foi uma coisa. Então, é nesse sentido. Não Um foi. Eu falo cheiro nesse de coisa sentido. antiga, né? Isso, eu falo Uhum. nesse sentido. Da surpresa. É uma surpresa agradável e que você fica com ela anos, né? Que nós estamos com ela ainda. É mais ou Tem. menos Mas isso. olha, eu vou te falar, ainda tem coisas assim. O próprio, eu senti coisa parecida quando eu vi o primeiro John Wick. Eu senti coisa parecida quando eu vi coisas que estão vindo por aí. E definitivamente, porra, nesse final de semana, nessa semana eu assisti um monte de trailer de coisas que vão vir aí pela Max, pela coisa. E eu digo, cara, o que a gente está sentindo no cinema, a gente está sentindo na TV hoje em dia. Porque tem Uhum. coisas muito boas indo para a TV. Eu falei, caralho, velho, eu nunca imaginei ver uma parada dessa na Na TV. TV. Como é o caso de assistir Mandalorian. Hoje tem episódios que eu olho e falo, Sim. cacete, eu não acredito que eu tô vendo uma porra Não, dessa qualidade no cinema, na TV. exatamente. Aí começa aquela história, né? O Game of Thrones ele levantou uma barra que a galera tem que passar aquilo, ou então não tem nem conversa. É mais ou menos isso. As barras estão sendo levantadas na televisão há muitos anos, desde Arquivo X. Sim. Arquivo X levantou a barra. No Depois veio roteiro, né? Lost. No na verdade, assim, só no No roteiro produto não. em si. O produto em si. Porque Sim, até sim, aquele mas eu digo, momento eu não se digo no, fazia aquele tipo de coisa. mas Não num se fazia. aspecto, mas num Diga. aspecto visual, Breaking Bad, para mim, Visual foi também. roteiro. Não se fazia aquele tipo de coisa naquela época. É porque, assim, Isso. hoje você assiste e você olha e fala assim, é datado, é televisão dos anos 90. Mas naquela época aquilo não era Sim, feito era um daquela divisor de forma. águas, era um É um divisor. divisor de água. Aí depois passou o tempo, veio. Na verdade, vou voltar um pouquinho antes de Arquivo X. Antes de Arquivo X
teve Twin Peaks. Twin Peaks. Quando teve Twin Peaks, ninguém falou assim, que porra é essa mesmo? Isso não passa Sim. na televisão. Tá sério. E aí veio Arquivo X, depois veio Lost, e 24 horas. Isso foi, cara, num crescente. E assim, espero que não pare, espero que continue crescendo. Que chegou no ponto que está hoje. Né? Que é um Exato. outro gancho, dá até para discutir isso, né? Dá até para discutir essa história. Uhum. Exatamente. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Aguardem, porque nós faremos, com certeza, 3, 4, 5, 6, já perdi a conta. Seis. Vai ser feito. Espera aí que a gente tem que assistir. Não, vai, porque Vai é o seguinte, eu preciso rever tudo isso. Eu preciso. Exatamente. Vocês têm, antes de terminar, informação de bastidores para você. Eu tive um lapso de que eu nem sabia da existência da porra do sexto filme, que é o sexto, né? Não, Tendo assistido. Não. Tendo assistido, eu não sabia que ele tinha. Vocês dois assistiram e se esqueceram. Eu deletei, cara, do filme, eu Completamente. deletei totalmente. Aí falei, caralho, não só existe, como eu vi. E ainda fiquei excitado para ver na época e tal. Não só existe, como você viu, como é produção de James Cameron. Produção do James Cameron. Então, assim, é grave. É a piranha voadora do James Cameron em 2020. É a piroca voadora do James Cameron. Isso pode, produção? Isso pode essa hora? Você sair de um filme que é top 5 da história para um que você vê e não lembra na mesma série, puta que pariu, é a coisa linda. Por isso que precisamos conversar. Fica o gancho, teremos aí. Aguardem que haverá, mas por enquanto. 3, 4, obrigado. 5, 6. 3, Isso, 4, mas vai 5, ser 6. um só, porque eu não aguento falar de cada um. Não, um só. Um só e está de bom tamanho. Exatamente. Bom, é isso, caras. Muito obrigado. Até a próxima e vamos ficando por aqui. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. No problema. No problema.